Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos aí de casa também. É motivo de muita alegria estar na casa de Deus nessa noite para adorarmos e honrar o seu nome. Vamos começar nos nossos momentos de louvores cantando o hino Vinde às Águas. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos por mais um dia de vida, por tua proteção, por tua graça, Senhor, por tua misericórdia em incidir em nossas vidas. Nós te agradecemos pela oportunidade de, nesta noite, estarmos aqui reunidos como família e irmãos, tendo a oportunidade de te adorar.
Te agradecemos também pelos irmãos que estão em casa, em seus lares, tendo também a oportunidade de te adorar. E nós pedimos que o Senhor se faça presente conosco aqui durante esta noite. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos sair daqui tendo aprendido, tendo talvez recordado de algumas coisas que nós já aprendemos sobre Ti, Senhor. Por favor, guie nossas vidas, ilumine nossas vidas, nos abençoe, nos proteja, que Teus santos anjos estejam acampando ao redor dos nossos lares, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando, cantando a música O Melhor Lugar do Mundo. Nós possamos ter a certeza do melhor lugar do mundo nessa noite. Com a fonte do amor, o melhor
fonte com amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Boa noite mais uma vez aos irmãos que estão presentes. Nós estamos aqui de forma representativa, né? Faço questão de falar isso para quem está nos assistindo na internet. Estamos aqui de forma segura, repartido por núcleos familiares, num grupo bem pequenininho de pessoas. E aí eu motivo vocês de Miracema que queiram vir adorar, né? Não percam a oportunidade. Ontem nós tivemos o culto de sábado de manhã, nós tivemos aqui 32 pessoas e ficou muito bem comportado, muito tranquilo. Ninguém se tocou, ninguém ficou aglomerado, ninguém ficou perto. E nos cultos de meio de semana, seja ele hoje, domingo ou quarta-feira, essa realidade diminui um pouquinho. Então, talvez se você tiver com um pouco de medo de vir por causa da aglomeração, culto de quarta, culto de domingo seja uma oportunidade. Consigo contar aqui rapidamente, deixa eu ver, 10 pessoas comigo. Então a gente tem espaço aí para 90 pessoas aqui na igreja, a gente está super confortável, tá bom? Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, convido a igreja a se pôr de pé para a gente falar com o nosso Deus e vamos dar início ao nosso estudo dessa noite. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na sua casa, a fim de te adorar em espírito e em verdade, Pai. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações, o Santo Espírito nos incomoda, nos mobiliza, Senhor, para irmos te buscar também em comunidade, Pai. Também. Somos convidados a te buscar de forma individual, somos convidados a te buscar de forma familiar, mas também em comunidade. E queremos te pedir, Pai, a tua guarda, a tua proteção. Fique conosco, clareie a nossa mente, ajude-nos a entender tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, fiquem à vontade. Queridos, a gente vai começar nesse domingo, nesse culto de agora, um repasso das nossas 28 crenças. Há algumas pessoas que acreditam que são 28 doutrinas. Não, não são 28 doutrinas. São 28 crenças e 6 doutrinas, ok? Esse vai ser um estudo em cima do livro Nisto Cremos, que é um livro aí que nos dá essa orientação. Existem algumas coisas que eu gostaria de falar com vocês que estão presentes, com quem nos acompanha na internet. O seguinte, algumas pessoas acreditam que as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou as crenças, são baseadas em cima dos escritos de Ellen White. E eu já começo dizendo para vocês que isso não procede, não é verdade. Todas as crenças, elas são unicamente bíblicas e elas estão disponíveis na palavra de Deus. E é justamente isso que a gente vai ter oportunidade de ver durante 28 dias, ok? Por que eu não vou falar de 28 domingos? A gente vai fazer o máximo para trabalhar 28 domingos. Pode acontecer de talvez eu não estar aqui um dia, mas aí vai ter algum líder, algum pregador preparado com um tema vigente. O meu desejo para as igrejas que nos acompanham de forma online é que, ao reabrirem as suas igrejas, seja também ministrado esses temas lá na igreja, acompanhando a partir daqui, ok? Então, hoje é o tema 1, é a Santa Bíblia, a Palavra de Deus. E aí, vamos supor que a igreja de lá já abriu daqui a 3 semanas. Ela vai estar reabrindo no domingo, exemplo, com o tema 4, tá bem? E as transmissões pelo Adventistas Miracema, elas vão seguir. Então, não perca a oportunidade. Por que nós decidimos estudar sobre isso? Porque a gente tem reparado, de forma geral, que nós estamos tendo pouca compreensão em relação às nossas crenças. Nós precisamos conhecer e ter na mente o que é que nós vivemos, o que é que nós acreditamos, tá bem? Então, eu acredito que se nós tivermos a palavra de Deus guardada na nossa mente,
as nossas orientações, a gente vai ser mais exitoso, a gente vai ser mais feliz. Então, guarde aí, a gente vai estar auxiliando o PowerPoint, vai ter o auxílio do PowerPoint. Quem está aqui na igreja vai ver com bastante clareza, mas quem está na internet talvez não consiga ver muito bem, não tem problema. Preste atenção na minha fala, que aí você vai ter a oportunidade de anotar alguma coisa, em prestar atenção em alguma coisa, tá bom? É isso. Então, as escrituras sagradas, eu vou ler ali atrás, as escrituras sagradas, elas estão inseridas dentro da doutrina de Deus, tá bem? Então, a crença das escrituras sagradas está inserida dentro da doutrina de Deus. Vamos ver se meu passador vai funcionar direitinho. Rony, você pode me auxiliar passando? Que eu acho que o passador não está dando alcance. Você pode me auxiliar passando o slide? Que meu passador não está funcionando. Pode passar, por favor. Então, foi eu. Só um minuto, tá, pessoal? Para a gente confirmar. Não, não foi eu, não. Pode voltar ao outro PowerPoint. Vou tentar dar um estalinho no dedo, tá bom, amigo? Então, esse. Nenhum livro foi tão amado, tão odiado, tão reverenciado, está muito longe para eu ler, e tão perseguido quanto a Bíblia. Vocês concordam comigo? Ao longo da história, a gente consegue compreender que existiu muita luta em cima desse livro. Muitas pessoas morreram, deram suas vidas por esse livro especial. E muitas pessoas fizeram de tudo para acabar com esse livro especial que é a Santa Bíblia. Agora, fato é que esse livro, mesmo com o passar do tempo, ele vem se mantido resistente, pertinente, e muitas pessoas utilizam ele como um livro sagrado. E o que contém nele? Revelação. A gente vai ver o que é revelação e como ela se divide, mas de modo geral eu posso dizer para vocês que a singularidade da Bíblia não provém de suas incomparáveis influências políticas, culturais e sociais exercidas sobre o mundo. Então, de modo geral, o que o slide está apresentando? Ele é um livro à parte, tá bem? É bem verdade que existem movimentos aí na Terra que a gente consegue encontrar uma certa concordância com a palavra de Deus, e isso é maravilhoso, porque ajuda a calçar no que diz respeito à veracidade da Bíblia, mas ele não foi a política que promoveu esse livro, não foi a história do mundo que promoveu, mas foi justamente a vontade de Deus se revelar para o ser humano, para nós. Gosto de pensar que o livro, a Bíblia, é uma linguagem de Deus para nós. É uma forma que Deus estabeleceu para se comunicar conosco, se comunicar com nós, seres humanos. Pode passar, por favor, amigo. E aí, nós temos esses dois pontos. Revelação geral. E o que é revelação geral? Já vou adiantando. Nós temos a revelação geral, nós temos a revelação especial. Ok? A revelação geral, eu posso adiantar para vocês, é o que a natureza manifesta, é o que a história apresenta, é o que o comportamento humano apresenta e é a nossa consciência. Então, olhe para a gente. Nós somos revelação geral de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, possibilita que nós agora vivamos. Olhe para a natureza. Esses dias eu estava conversando com um amigo, um irmão nosso, e ele falou que quando ele está muito agitado, ele gosta de ir até um local onde tem um córrego. E ele fica ali contemplando a água passando, e ele vai se acalmando, ele vai pensando em Deus. Por quê? Porque a natureza é uma revelação de Deus. É revelação geral. Tá bem? No sentido da consciência também, é justamente a habilidade que os seres humanos têm de estarem interagindo uns com os outros, ou fazendo as suas devidas reflexões. Lá em casa eu me recordo de muitas das vezes fazer reflexões com Ruth sobre o cuidado de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso povo, sobre os nossos queridos. Então, tudo isso é a manifestação da revelação de Deus. A revelação especial, pode passar, por favor, amigo, é o que? Cristo, a Santa Bíblia. Agora, por que eu comecei falando de Cristo? Porque tanto o Antigo Testamento, tanto o Novo Testamento aponta para Jesus. No Antigo Testamento, a gente lê ali, olha, no princípio, através dos profetas,
no Antigo Testamento, no caso, depois ela foi transmitida por intermédio de sua revelação última, a pessoa de Jesus Cristo. Tá bem? Então a gente consegue encontrar essas referências lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Ok? Então, queridos, revelação especial, a palavra de Deus e Jesus Cristo. O Deus agora procurando transmitir mensagem, informação para nós seres humanos. Nós somos altamente agraciados por termos o Deus que nós temos. Pode passar, por favor, Vanessa? E qual é o ponto focal das Escrituras? Eu já falei, mas aí a gente vai dar uma fundamentada. A Bíblia expõe a condição humana e revela a solução divina. Jesus Cristo é o ponto focal das Escrituras. Olha que legal. No Antigo Testamento, ele é o Messias. No Novo Testamento, é revelado como Jesus Cristo, o Salvador. Que maravilha, né? Agora você vê ali no Novo Testamento aquele que era prometido no Antigo, se revelando, executando, atuando, morrendo e salvando a nós, os pecadores. E aí, sobre a autoria da palavra de Deus, da Bíblia. Eu estou falando sobre isso com vocês, talvez vocês vão falar assim, mas pastor, eu já estudei isso antes de me batizar e tal. Mas isso é uma crença, é uma das nossas crenças, é uma das coisas que fundamentam a nossa fé, ok? Então, qual é a situação da autoria? Os escritores bíblicos indicaram o Espírito Santo como sendo a fonte de suas revelações. Isso é muito importante. Algumas pessoas, e eu vou abrir meu coração com vocês, eu, quando criança, achava que o processo da escritura da Bíblia, que a gente fala assim, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e é mesmo. Só que Deus ele não usa o ser humano como um robô, como um fantoche. Ele agora dá impressões, a gente vai estar vendo nos slides um pouco mais à frente isso, já estou dando uma pincelada. Ele usa ali talvez os sonhos, as visões, até mesmo a fala direta, para que a gente consiga, para que os profetas, né, conseguissem agora ouvir a mensagem e através das suas características individuais, terem a dádiva de escreverem, tá bom? Então, o autor, tecnicamente falando, é o Espírito Santo, usando ali os pincéis que são os profetas. Ontem eu vi um pedacinho da live do cantor Leonardo Gonçalves, e ele estava falando justamente sobre isso. Ontem ele revelou da dificuldade que ele está tendo nas cordas vocais dele. Ele, creio que seja um dos maiores cantores do mundo gospel, de modo geral, e foi observado que de um tempo para cá, talvez o rendimento vocal dele não era mais o mesmo. E ele ontem decidiu revelar na sua live qual era a sua situação. E parece que um lado das suas pregas vocais não tem mais a força que tinha, não tem mais a potência que tinha. É como se o cérebro desse o comando, mas na hora de agir ele não estivesse mais agindo. E é claro, ele com muita habilidade, muita técnica, consegue ainda assim cantar e cantar louvando ao nosso Deus. E nesse momento, assim até emocionante na live, ele disse que ele parou para pensar que nós somos apenas pincéis na mão do pintor, né? Ele falou assim, talvez hoje eu seja um pincel quebrado, não esteja pleno, não esteja completo, mas ainda assim eu posso ser usado para fazer uma obra de arte. E é exatamente o que acontece com os escritores da Santa Bíblia. Eles são pincéis. E é interessante dizer para vocês que esses autores não eram homens perfeitos, eles eram homens santos. Perfeitos não. Santos no sentido de serem separados. Porque quando você vê agora o relato da própria história deles, você vê que eles pecaram, eles mentiam, eles eram adúlteros, eles eram ruins, mas ainda assim Deus utilizou eles, né? O Espírito Santo utilizou eles com essa bênção de comporem aí as escrituras da Bíblia. A gente segue falando agora, né, sobre a inspiração. Diz Paulo que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, 2 Timóteo 3,16. Versículo bíblico que quem dá estudo bíblico tem forte na cabeça. Toda a palavra de Deus é inspirada. Toda a palavra é inspirada por Deus. E a palavra aqui traduzida como inspirada significa literalmente proveniente do fôlego de Deus. Eu lembro da minha aula de teologia lá na Bolívia e o professor falando da palavra ruá. É justamente o sopro, é Deus dando o Espírito para que eles pudessem agora. Esse é o ato de inspiração. Então deixa eu explicar uma coisa. Geralmente quando a gente ora antes de abrir a palavra de Deus, a gente vive a realidade de
pedir a Deus iluminação. É claro, nada impede a gente de usar a palavra inspiração, mas a palavra inspiração significa isso, algo concedido pelo Espírito de Deus, né? Deus falando conosco, ok? Vamos seguir. E aí eu sigo, Deus inspirou a verdade nas mentes dos homens, os quais expressaram estas mesmas verdades em sua própria palavra, que foram consolidadas nas Escrituras. Então, é aquilo que eu falei aqui uns instantes atrás. Deus, ele revelou, e agora os homens sistematizam ali a palavra de Deus, né? Da sua maneira, da sua forma. Eu estava até vendo sobre as inscrições de Pedro, por exemplo, você consegue encontrar alguns erros de escrita, justamente por conta da sua simplicidade, né? E isso é maravilhoso. Eu gosto de fazer aplicações para a nossa vida. Deus quer nos usar. Se você é um doutor, amém. Se você é uma simples criança que está aprendendo sobre a vida, Deus quer te usar da mesma maneira. Ele quer fazer de você um grande canal de bênção. E aí, seguindo, como que é esse processo? Os profetas traduziram as revelações divinas em linguagens humanas, com todas as limitações e imperfeições que esta se acha revestida. Pode passar, eu já falei sobre isso. E aí a gente pega aqui uma explicação que Ellen White, a mensageira do Senhor, fala sobre esse processo de inspiração. Diz assim: isso significa que a palavra não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Entendem? Não é, mas como é que pode? Deus então ele ditou, então aquele homem só escreveu. Eu lembro de uma capa de uma lição da escola sabatina que era foto de algum profeta, um desenho de algum profeta, e esse profeta estava ali com uma pena na mão e tinha uma luz do céu. Eu era criança, mas eu lembro dessa imagem forte na minha cabeça. E aí eu ficava pensando, né, como eu já falei, como que é? Será que as pessoas entram em transe e ficam ali transcrevendo aquilo? Não é assim. E isso também nos dá uma lição, porque Deus ele quer que a gente, com as nossas características, o sirva. Entendem? Vamos seguir. E, exceção, teve um momento que a Bíblia foi escrita ali diretamente por Deus. Infelizmente, pessoal, essa parte, que são os 10 mandamentos, tem sido altamente ignorado. Mas é o único ponto da palavra de Deus, onde Deus ali ele se manifesta de forma direta. E ele escreve com os seus dedos. E isso é importante, eu sempre gosto de pensar nos significados. Deus ele não escreve num papel, Deus ele escreve numa pedra. Eu gosto de lembrar que o povo israelita, até hoje vocês vão no cemitério e vocês não vão ver em cima das tumbas flores, porque as flores murcham, elas estragam. Vocês vão encontrar rochas, pedras, porque elas duram para sempre. Assim como o sentimento, né, daquele ente querido que se foi e aí você quer manifestar, por ele é eterno também. Então, o que acontece? Quando Deus escolhe escrever na pedra, é porque ele quer mostrar alguma coisa para a gente, que é eterno, tem importância. Todos, não um só, todos os mandamentos escritos ali, por ocasião ali do povo de Israel saindo do Egito, ok? E aí a gente falando sobre paralelismo, diz o seguinte: existe um paralelismo entre Jesus feito carne e a Bíblia. Jesus combinou em si Deus e o homem. Não me perguntem, é um mistério. Jesus era Deus? Jesus era humano? Jesus é divino ou humano? Amigos, o que a Bíblia revela, ela revela. O que ela não revela é pura especulação. A gente consegue compreender através desse livro especial, que a gente crê que Deus, que através da revelação, apresenta que Jesus tinha características humanas, mas também características divinas. E aí é interessante, né, a gente tem ali alguns materiais que apresentam que que Jesus Cristo, ele manifestava o seu poder através do Espírito Santo, porque ele vem para a terra vazio do seu poderio, da sua divindade, justamente para que o sacrifício dele fosse perfeito. Eu gosto de parar por aqui, porque se a gente for adentrando, vai ficando cada vez mais apertado, confuso, e a gente não consegue entender. Por isso que nós somos convidados a exercer a fé também. Tá bem? A nossa fé, ela tem fundamento, mas a gente não consegue, se a gente for pontuar tudo, nós não precisamos de fé. E Deus quer que nós tenhamos fé também na sua palavra.
Pode seguir. E os autores da Bíblia. O Espírito preparou certas pessoas para que recebessem a comunicação da verdade. A revelação divina recebida não convertia a pessoa ou lhe assegurava a vida eterna. Todos os autores bíblicos foram pessoas que possuíram natureza pecaminosa, necessitando diariamente da graça de Deus. Já falei sobre isso, graça sendo emanada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No Antigo, no Novo Testamento e hoje, nunca foi salvação pelas obras. Nunca foi. Sempre foi manifestação da graça. Não há um homem sequer que consiga experimentar a salvação pelos seus próprios méritos. E nós precisamos ter isso forte na nossa cabeça. Algumas pessoas nos questionam, né, como adventistas que somos, porque perguntam assim: se nós somos salvos pela graça, por que essa tão importância para a lei, por conta da lei? Porque a gente entende que se nós estamos cheios da graça de Cristo, a gente vai obrar. A fé e a obra, ela caminham juntos. Nós somos convidados a viver essa realidade. E aí eu leio mais um pouquinho. Inspiração e iluminação. A inspiração dos autores bíblicos não deve ser vista simplesmente como iluminação, orientação divina, pois estas são prometidas a todos que buscam a verdade. Lembra que eu falei com vocês da diferença? Hoje nós somos iluminados. Na verdade, nós precisamos pedir a Deus a iluminação, para que Deus fale fortemente ao nosso coração, para que Ele nos use, para que a gente, ao abrir a Bíblia, a gente compreenda o que Ele realmente quer que a gente compreenda. Um dos maiores enganos que a gente faz é tentarmos interpretar a Bíblia à nossa própria maneira. Nós somos cheios de pressuposições. E eu sempre gosto de falar que a máxima do cristão é a ausência do eu. Então a gente precisa abrir a palavra de Deus vazio da gente, pedindo a Deus que nos ajude a entender o que está ali explicado. Outra coisa que é importante dizer para vocês: muitas das vezes a gente abre a Bíblia com os pressupostos, ou seja, a base de pensamento miracemense, ou paduano, ou lagense, não importa. Mas aí quando a gente vive a realidade de pensar nos contextos históricos, em qual contexto que foi escrito a Santa Bíblia, a palavra de Deus, fica mais fácil da gente entender a vontade de Deus para a nossa vida manifestada através da Santa Palavra. E aí, como que acontecia o processo de inspiração? Frequentemente o Espírito Santo comunicou o conhecimento divino por intermédio de visões e sonhos. Referência, livro de Números, capítulo 12, versículo 6. Outras vezes ele falou audivelmente, outra vez em impressões íntimas. Ok? Era assim que Deus fazia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos um pouco céticos em relação a isso. Mas às vezes, Deus ele fala com a gente através de... Sabe aquela vozinha que a gente escuta? Poxa, eu escutei uma voz falando para mim não fazer isso. Deus está falando com a gente. Sabe aquele sonho que às vezes a gente tem, que às vezes incomoda? Deus também usa, Ele continua a utilizar esses meios. Quando a gente vai ali para o livro de Joel, capítulo 2, a gente verifica que na reta do fim, Deus usaria jovens, velhos, para revelar coisas. Tá bem? Agora, qual é a prova? Qual é o nível? Qual é a régua de medida para saber se aquilo ali realmente é vigente ou não? A Santa Palavra. A Bíblia, ela é que vai dizer. Deus ele não nos dota de dons para que a gente possa agora enriquecer de forma individual. Ou para que a gente agora faça com que alguma coisa se desenvolva no que diz respeito ao nosso interesse. Mas para que a gente promova a salvação. Viva e promova a salvação. E aí... sobre o conteúdo da Bíblia, a alguns o Espírito revelou eventos futuros. E isso você encontra na Bíblia. Nós estamos dentro de um fato. Nós estamos dentro de uma pandemia. A palavra de Deus revelava para a gente essa realidade. Que no final do tempo essas coisas aconteceriam. Como eu gosto sempre de falar, a pandemia ela vai acontecer. Os terremotos eles vão acontecer. As guerras vão acontecer. Mas não é isso que é o fim. O fim é a pregação do Evangelho. Mateus capítulo 24, versículo 14. A gente encontra essa realidade. Por isso, meus queridos irmãos presentes e que nos acompanham de forma digital, eu quero dizer para vocês, não se acanhem. O mundo não acabou. E ele não vai acabar com a pandemia. Ele vai seguir. Porque o que antecede a volta de Jesus e o fim desse mundo é a pregação. Todo mundo tendo acesso à pregação do Evangelho. Outra coisa que eu gosto de dizer,
Não terceirizem a responsabilidade que cada um de nós temos. Ah, nós temos aí a TV Novo Tempo, nós temos a Rádio Novo Tempo, nós temos a internet. Agora mesmo, pastor, o senhor está aqui falando com a gente de forma presencial ou com algumas pessoas do distrito, mas vai ficar disponível o vídeo na internet, essas pessoas vão ter acesso à mensagem. É verdade. Mas nada substitui a minha realidade de eu, de forma pessoal, ir e falar de Jesus. Eu, de forma pessoal, ir trazer pessoas. Eu sempre gosto de falar, não se trata da placa da igreja, se trata justamente da gente conhecer a palavra de Deus na sua plenitude e estarmos disponíveis, com vontade de fazer a vontade de Deus na sua plenitude, de forma completa. Então, isso é uma coisa que precisa ser vivida. E aí, pode voltar, por favor, amigo, que eu acho, não sei se... Ah, tá, eu falei dos eventos futuros, mas eu não falei dos eventos históricos. Né? Outra coisa que a gente consegue ver também, revelado na Bíblia, é coisas da história que vão acontecendo. Então, a gente vê ali, de repente, os profetas revelando as coisas para aquele momento. Então, quando você vai para Jeremias, quando você vai para Oséias, ali aplicações daquele momento. É claro que a gente pode aplicar totalmente a nossa realidade de hoje, mas naquele momento, aqui, determinados profetas ou escritores estavam falando para aquele grupo. Eu sempre gosto de pensar, acho que eu não tenho um livro estabelecido como meu preferido da Bíblia, mas eu gosto muito do Evangelho de João, que tem um compromisso de apresentar a divindade de Jesus, apresentar que Jesus conseguimos obter salvação. Mas eu também gosto muito do livro de Romanos, tem muitas revelações especiais ali no livro de Romanos, coisas que falam fortemente ao meu coração. E aí eu fico pensando, Paulo escrevendo ali para a igreja de Roma, e isso sendo totalmente aplicável à nossa realidade cristã hoje, em 2020. Isso, gente, por si só, já é uma base muito grande para a gente entender que esse livro realmente é muito especial. E por que eu estou falando? Por que nós começamos falando sobre ele? Porque ele é a base para tudo. Ele é a base para o dia a dia na fé, ele é a base para a permanência na fé, ele é a base para os nossos conflitos, e ele está disponível para a gente. E aí eu sigo dizendo, quer os dados tenham sido colhidos através de observação pessoal, formação oral, fontes escritas ou revelação direta, todas as informações chegaram ao escritor através da orientação do Espírito Santo. Entenderam? Por que a gente acredita que a autoria é do Espírito Santo? Não importa qual foi a forma, o importante é que chegou. E Deus é misterioso, pessoal. Deus usou animal para falar com um profeta teimoso. Então, ele pode usar sonhos, sim, ele pode usar impressões, sim, ele pode usar a beleza de uma natureza, sim, ele pode usar uma experiência pessoal, sim, para nos revelar a sua vontade. Pode passar? E aí, sobre a exatidão das Escrituras, a Bíblia tem sido preservada com uma estupenda e miraculosa precisão, a despeito de todas as tentativas de destruí-las. E aí eu penso, quando a gente vai fazendo comparação com escritos arqueológicos, com as cópias que nós temos hoje, ali tem o exemplo do manuscrito do Mar Morto, que foi encontrado. Tem também os escritos de uma caverna chamada Qumran, né? E ali a gente, essa história da caverna é até bem interessante, que era um menino que estava brincando, tacando pedra e de repente cai ali, dentro de uma caverna, um barulho de alguma coisa batendo, quando vai ver, tinham escritos ali, rolos, pergaminhos ali dentro daquele local. E quando eles agora começam a ter acesso àquele material e vão fazer a comparação, vai vendo que a palavra de Deus tem sido mantida de forma excepcional, espetacular, especial. Então não há por que desconfiar da palavra de Deus. Vocês podem desconfiar de mim, mas da palavra de Deus não, porque ela é reta, ela não entra em contradição e ela é permanente. Pode passar. E aí, quais são as reivindicações das Escrituras? Os autores bíblicos testificam que o seu testemunho não se origina deles próprios. É só aqui consolidando que eles mesmos apontam que o Senhor foi quem deu. E é bem comum a gente ver ali, como está no final. E tem duas referências, Ezequiel capítulo 2, versículo 4 e Isaías capítulo 7, versículo 7. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Ou seja, esses homens vazios de si, e comprometidos em transmitir a palavra de Deus, o que Deus quer nos revelar, o que Deus quer nos mostrar. Mais uma vez eu faço um apelo, estudem a Santa Palavra,
escutem da palavra. Hoje, Deus ele é tão misericordioso com a humanidade que nós temos a Bíblia em áudio, nós temos a Bíblia em vídeo. A gente tem várias formas de estudarmos a palavra de Deus. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia nós temos a Escola Sabatina, que é o estudo da Bíblia sistematizado. Durante 3 meses a gente tem a oportunidade de estudar a Bíblia. A lição da Escola Sabatina é um estudo da Bíblia, não é um estudo de outra coisa, é da Bíblia. E ali a gente tem a oportunidade de crescer em graça, experimentar a vontade de Deus, reforçar os ensinamentos que Cristo tem para nos falar e assim a gente estarmos aprovados diante de Deus, ok? E aí, sobre a autoridade, Jesus e a autoridade, a autoridade das Escrituras. A gente consegue ver ali na ocasião de Marcos capítulo 7, versículo 7 ao 9, que Jesus ele apresenta, né, a Bíblia como fonte de autoridade. Quando eu nem preciso ler, quando a gente vai ali, por exemplo, para a realidade da tentação de Jesus, Jesus o tempo inteiro se defende usando a própria palavra, está escrito, está escrito. Jesus era didático, ele fazia isso porque ele queria nos ensinar. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, todos, aqui e aí na internet. Deus, Jesus, quando ele vem com o propósito de nos ensinar de uma forma rápida, muito didática, de forma rápida. Hoje em dia, eu tenho visto muitas pessoas, muitos irmãos nossos, e até mesmo eu às vezes me pego fazendo isso. Eu acho que, na verdade, o que nós achamos pouco importa. Importa é estarmos comprometidos e conhecendo a palavra de Deus. Jesus dá esse exemplo. Jesus, ele, em nenhum momento, ele confronta. Hoje, as pessoas querem dividir o Antigo Testamento e o Novo Testamento. As pessoas querem falar que Deus do Antigo Testamento é um e Jesus Cristo é outro. Jesus vem para derrubar, mas ele é um só. A gente vai ter a oportunidade de entender isso nos domingos a seguir. Eles são um só Deus. Então como é que eles poderiam entrar em contradição? E quando você vê o ministério de Jesus, você vê Jesus o tempo inteiro apontando para a Bíblia que ele tinha, que era o quê? A Torá, a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia e os profetas, que era o restante do Antigo Testamento. O tempo inteiro Deus apresentando. Outra coisa que acontece, muitas pessoas no mundo religioso têm questionado a veracidade ali da criação, como está explicado ali na Bíblia, o dilúvio, o episódio onde Jonas é pego ali por um peixe grande. Queridos, eu comentei hoje cedo no culto do poder com os irmãos que estavam, e comentei com a liderança semana passada. Nós precisamos aprender a olhar as coisas com os olhos espirituais. Se a gente quiser dar explicação para tudo, como é que vai ser isso? Se Deus está revelando através dessa santa palavra que o mundo foi criado em 7 dias, é porque é. E Jesus aponta para isso também no seu ministério. Jesus aponta para o episódio ali do dilúvio. Ele diz que assim como foi nos dias de Noé, seria antes da volta dele. E nós agora podemos nos antecipar conhecendo a palavra dele. Pode passar. E aí, sobre o Espírito Santo e a autoridade das Escrituras, o que a gente vê? Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Entendem? Não foi eu, não foi a minha mensagem, não foi talvez a minha... Eu tenho me preocupado muito porque semana passada, estudando a palavra de Deus, eu estava lendo um determinado livro, estava estudando a Bíblia, depois estava lendo um determinado livro, e ali eu li uma citaçãozinha que dizia o seguinte: olha, vocês, ministros, obreiros, pastores, líderes locais, parem, outras palavras, né? Parem de querer trazer pessoas para a fé no que diz respeito à sua simpatia. Eu agora sou simpático e a gente escuta isso. Eu vou para a igreja do pastor tal, porque o pastor tal é muito legal. O pastor tal fala muito bem. E ali apresenta justamente o seguinte, nessa citaçãozinha: conheça a palavra de Deus. Encha os seus púlpitos, os seus ministérios, os seus departamentos com a palavra de Deus. É ela quem vai guiar, quem vai dar as devidas orientações no que diz respeito ao que a gente precisa fazer. Fica aí a demonstração para a nossa vida também. E aí, esse versículo bíblico aí apresenta que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem toca no nosso coração. É Ele quem nos mobiliza.
É Ele quem tocou no nosso coração para que a gente pudesse estar experimentando de uma transformação através do batismo, essa demonstração pública. A gente pode ir, abrir a palavra de Deus, ensinar, mostrar, admoestar, mas se não tiver o toque do Espírito Santo, não funciona. E pela experiência que a gente tem tido até então, a gente tem vivido essa realidade. Eu sempre me chamo a atenção que a gente consegue ver na palavra de Deus que o número de perdidos seria como a areia do mar. Olha isso, pessoal. Eu sempre peço para Deus, Senhor, me ajuda a estar fundamentado em Ti, de forma para que eu não seja agora mais um grãozinho daqueles. Eu não valho muita coisa, Senhor, mas eu tenho procurado entender Sua vontade e quero andar contigo, não quero andar só. E aí agora a gente vai marchando, crescendo em graça. A Bíblia é a ciência. Contradições entre as Escrituras e a ciência são frequentemente o resultado de especulação. Deixa eu falar uma coisa. Eu lembro de um professor meu lá na Bolívia. Ele, na verdade, foi um professor convidado. Ele é um professor que hoje trabalha nos Estados Unidos, mas ele é espanhol, originalmente. E ele estava falando justamente o seguinte: a Bíblia não é um livro científico, ok? Não é. Mas você encontra ciência na Bíblia, mas ele não é um livro científico, ok? Então, o que acontece? Muitas das vezes, existe uma guerra entre a religião e a ciência. E aí eu faço menção ao professor Rodrigo Silva, ao pastor Rodrigo Silva, que ele vem fazendo um trabalho brilhante a respeito disso, mostrando que não necessariamente os dois são inimigos. E mostrando que grandes cientistas foram pessoas altamente submissas à palavra de Deus, dependentes do Senhor Jesus, dependentes da Bíblia, do conhecimento bíblico. Então, eu termino de ler aqui essa citação dizendo o seguinte: a incapacidade de harmonizar a ciência com as Escrituras advém de uma compreensão imperfeita, tanto da ciência quanto da revelação. Corretamente entendidas, elas se encontram em perfeita harmonia. Então, eu gosto sempre de enfatizar: a Bíblia é a regra, tá ok? A Bíblia ela é a regra. Então, se você está vendo que tem alguma coisa da ciência que está fugindo, foge, porque a nossa regra é a palavra de Deus. E aí a gente já está quase terminando, tá bem, pessoal? Diz assim, sobre a autoridade: a Bíblia e os dons do Espírito. O Espírito Santo não foi prometido com o objetivo de sobrepor-se à Bíblia. Na verdade, todos os dons do Espírito devem ser testados pela Bíblia. Se não estiverem de acordo com ela, devem ser descartados. Como estou falando, a Bíblia como régua. Então, você recebe um dom e de repente esse dom se sobrepõe à palavra de Deus. Cuidado, esse negócio não está no caminho, porque a palavra de Deus revela, ali tem até referência, Isaías capítulo 8, versículo 20, pelos seus frutos conhecereis. Então, tenham bastante atenção com isso. E eu gosto de pensar, a Bíblia ela tem que estar aqui, a Bíblia ela tem que estar aqui, a Bíblia ela tem que estar na mão, a Bíblia ela tem que estar tocando no carro, a Bíblia ela tem que estar falando nos nossos corações constantemente, para que a gente agora compreenda sempre a vontade do Altíssimo. Pode passar, Ronis? E sobre a unidade, a leitura superficial das Escrituras conduzirá a uma compreensão superficial, viu? Leia a Bíblia superficialmente, leia a Bíblia sem submissão ao Espírito Santo, sem submissão àquele que é o autor. Por isso, às vezes, talvez vocês possam até pensar de mim: poxa, pastor, parece que até é um karma, parece até que é um rito, tem que orar sempre antes de abrir a Bíblia? Tem que orar sempre antes de abrir a Bíblia. É isso mesmo. Porque, eu não sei se vocês sabem, provavelmente vocês sabem, existem muitas pessoas que utilizam a Bíblia como um livro histórico. E leem ali de forma deliberada e está tudo certo. Mas para a gente não é um livro histórico. E a gente está vendo, e nós vimos, que não é assim, que esse livro é um livro especial. É um livro importante. Então, quando a superficialidade ela começa justamente quando a gente não vive a realidade de nos submetermos a Deus antes da leitura dela. Ou então a gente lê e não compreende e finge que leu. A grandeza da comunhão diária não está em você abrir a Bíblia e ler superficialmente ou só ler, mas está em você compreender a vontade de Deus para a sua vida. Então, se você leu 1, 2, 3, 4, 5 versículos, capítulo 2, mas não absorveu nada, releia. Vá lá para os textos comparados, questione. Não está entendendo? Ajoelhe mais uma vez e fale: Espírito Santo, eu te convoco aqui com toda a submissão
para que o Senhor me ajude a compreender esse texto que eu estou estudando, que eu não estou conseguindo entender, para que eu experimente agora a transformação. E aí eu termino de ler ali a situação. A Bíblia não apresenta uniformidade de monótona, antes uma rica e colorida diversidade, testemunhos harmoniosos, todos eles revelando rara e distinta beleza. É aquilo que eu falei. Tempo, mais de 1500 anos até a Bíblia estar completa, momentos diferentes, situações diferentes. Daniel na Babilônia, Daniel agora passa a servir a Babilônia como escravo, e passa um tempinho, ele passa a servir aos medo-persas, ele tem a oportunidade de receber revelação. Pedro, um pescador, João, o discípulo amado, e Paulo, aquele que era super ali e não entendia nada de Jesus, e tem um encontro com Jesus numa estrada, e passa a ser agora um grande apóstolo de Jesus, submisso à vontade de Jesus. E aí, essa é a palavra de Deus. O tempo vai passando, lembra aí dos nossos senhores que já descansam, hoje estão no pó da terra, mas a palavra de Deus permanece. E ela continua disponível para todos nós. E aí, um exemplo claro de revelação progressiva é demonstrado através da harmonia existente entre o Antigo e o Novo Testamento. Embora tenham sido escritos no intervalo de várias gerações, eles são inseparáveis e não apresentam qualquer contradição nas verdades que revelam. Não tem contradição. Não tem disse-me disse na palavra de Deus. Pode passar, amigo? Acabou, né? Então, queridos, essa semana, esse domingo, está sendo especial. Igual ontem foi especial, o dia de sábado foi especial. Por quê? Porque ontem nós tivemos a oportunidade de virmos à igreja. Participamos ali da ceia do Senhor. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de recomeçar os nossos cultos de domingo, de forma presencial, né? E aí, nesse domingo, eu quero fazer um convite, um apelo para cada um de vocês que estão nos assistindo, aqui e na internet. Comece a semana estudando esse livro especial. Comece a semana amanhã, segunda-feira, geralmente é um dia doído. Comece buscando a Deus, orando, lendo, conhecendo, manipulando essa palavra, desfolhando, vindo de ponta a ponta, de um lado para outro, porque tem muita coisa boa, muita coisa boa. Nesse momento eu quero convidar Maxilian e a Ruth, e nós vamos nos pôr de pé para nós cantarmos o louvor final. E esse louvor fala justamente sobre a Bíblia. Vamos nos pôr de pé e louvar o nosso Deus. A gente está com um probleminha técnico. Obrigado, Maxilian. Obrigado, amor. Nós vamos orar, então. Nosso computador deu um pequeno defeito ali, mas vamos resolver. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos dota de talentos, de habilidades, através do uso do Espírito Santo, através de nós sermos usados pelo Espírito Santo para compreendermos os seus preceitos, Pai. Obrigado, Senhor,
porque nessa noite a gente teve a oportunidade de ver por que nós cremos na Bíblia, por que nós fundamentamos a nossa fé através desse livro sagrado, Pai. Obrigado por essa revelação especial, Pai. Obrigado por tua manifestação. Obrigado, Pai, pelos relatos ali. Obrigado porque a gente abre a Bíblia, seja em qualquer capítulo, seja em qualquer versículo, e a gente consegue ver graça, a gente consegue ver misericórdia, a gente consegue ver paciência da tua parte para conosco, Pai. Aqui em Miracema, em Santo Antônio de Pádua, em Laje do Muriaé, nós lhe rogamos, Senhor, ajude-nos, Pai, a entender a tua palavra, ajude-nos, Pai, a conseguirmos guardar em nosso coração os textos bíblicos, Pai, para que a gente agora tenha uma régua, uma direção para seguir no nosso dia a dia. Por favor, Senhor, esvazie-nos do nosso eu, de forma com que a tua vontade seja manifestada na nossa vida, Pai. Nós te pedimos. Essa semana é desconhecida para nós, Senhor. Eu lembro, Senhor, da Cristina que se encontra internada, uma irmã nossa lá de Santo Antônio de Pádua, Pai. Esteja cuidando dela, esteja dando vitória a ela, Senhor, livrando ela do coronavírus, Senhor, e da pneumonia que ela tem enfrentado. Por favor, Deus, cuide da sua família, cuide de nós como tua igreja, Senhor, de cada pessoa que está nos assistindo. Por favor, imuniza-nos do coronavírus, Senhor, nos dê força, vitalidade para que a gente consiga tocar a nossa vida e estarmos imunes a esse mal que tem assolado a nossa sociedade. E, Pai, nós te pedimos isso porque nós somos dependentes do Senhor. Necessitamos do milagre constantemente, todos os segundos, minutos, dias da nossa vida. Por favor, ajude-nos, Senhor, a marcharmos contigo, experimentarmos tua vontade em todo momento. E esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço aos irmãos que estiveram presentes aqui conosco. Agradeço aos irmãos que nos acompanharam através da rede social, do Facebook Adventistas Miracema. Que Deus esteja abençoando todos vocês. Um abraço.